Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Voltamos a estudar junto a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E como nós tínhamos contado para vocês, a sociedade árabe, ou a sociedade em Meca, em Medina, como era, como viviam, quais são os costumes deles. Hoje nós vamos estudar também os povos, as etnias que viviam em redor daquela região, tipo Iêmen, Etiópia, África, Pérsia que é hoje em dia Irã e aquela região, e também estudar sobre a China. A China existia, o Império Chinês existia naquela época. América Latina, as Américas, qual o papel, como eles viviam naquela época. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi o selo da profecia, ele é o último profeta e foi enviado para a humanidade. Então, toda essa humanidade pertence, ou era o objetivo da mensagem do Islã, atingir essas pessoas, chegar até essas pessoas. Então, devemos saber a geografia, a vida social que vivia esses povos, a vida em geral, como eles viviam. Vamos começar com os romanos. Os romanos tinham ocupado Turquia, a terra do Sham, como a gente tinha mencionado, a terra do Sham, que é a terra do Sham, como a gente falou nas gravações anteriores, o que é hoje em dia Jordânia, Palestina, Líbano, Síria e uma parte da Turquia. Tudo isso era a terra do Sham. Também uma parte do Egito, que é do lado do Sinai, do lado do deserto Sinai. Então, até o Egito também, naquela época, como vivia isso? Todo mundo. Até o Império Romano, ele dominava o Egito, porque foi atacado os faraós na época da Cleópatra, e ela perdeu o reino e eles dominaram aquela região. Inclusive, eles tinham a igreja ortodoxa cristã, dominava aquela região, ou tinha um poder naquela região. E os romanos, quando entraram, eles eliminaram eles e expulsaram o papa deles e tomaram as igrejas deles. E só voltou o poder da igreja ortodoxa, voltaram a praticar os rituais deles quando os muçulmanos dominaram aquela região, o Egito. Bom mencionar isso. Quando os muçulmanos dominaram a região do Egito, eles voltaram a entregar para eles as igrejas e permitiram para eles praticar todo o ritual deles, na época do Amr ibn al-As. E o Papa dos cristãos ortodoxos, ele voltou naquela época para o Egito, quando os muçulmanos entraram lá, e que permitiram para eles praticar a religião deles. Mas voltando para os romanos tinham um costume também que era uma injustiça. Eles exigiam muitos impostos das pessoas, os pobres cada vez mais pobres de todos os lugares que eles dominavam, e os ricos cada vez mais ricos. Era uma injustiça total no império deles. Os persas também, tinham 4 níveis de pessoas, como existe hoje na Índia, pessoas que podem se aproximar no rei, o Kisra. O Kisra é o apelido de cada rei que chega, cada rei que domina o Império Persa, né? E aí algumas pessoas dos persas, do povo persa, poderia chegar até o rei 5 metros, outros 10 metros e outros 15 metros, depende do nível da pessoa. As pessoas que são, vamos dizer, generais do exército, ou que são próximos, que trabalham para o governo, juízes, eles chegam até 5 metros. Nobres também, da família que só se aproximava. Eles acreditavam que o Kisra tinha alguma coisa divina, eles adoravam o fogo. E também tinham costumes muito feios. O próprio Kisra era casado com a filha dele, e alguns casavam com a mãe, outros casavam com a irmã. Então, era essa vida que vivia a terra. A injustiça no Egito, a injustiça na Índia. Aqui na América Latina só tinha os povos nativos. Não tinha ainda a dominação
a ocupação da Europa, não tinha invadido essa região da América Latina. E na China tinha 4 religiões que são filosofias, como Buda, Confúcio, como outros filósofos, cada um fazia uma filosofia e tinha até o próprio Confúcio, ele era apenas um filósofo. Depois ele se tornou algo divino, que eles começaram a adorar ele. Então é essa vida que vivia os povos. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha nascido ainda, mas vou contar, não quero prolongar muito essa parte hoje, só vou contar uma parte no ano que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Etiópia era um império também importante, que hoje a Etiópia é hoje um dos países mais pobres quase na África. Hoje está melhor, mas chegou a ter fome há 15, 20 anos atrás. Mas era um império importante, como se fosse a Europa hoje, ou que seja Rússia, ou União Soviética, ou Estados Unidos. Era muito importante. E do lado dela tinha os ataques romanos, né? Tentava dominar, como os romanos tentaram dominar alguns estados perto da Etiópia. E dominaram o Egito é da África, né? E tentaram dominar o Iêmen. E o Abraha tinha um rei na Etiópia chamado Najashi. E Najashi era um sábio pelo livro. Ele era um cristão, ele era um grande sábio, ele era monoteísta, não acreditava na Trindade ainda. E o Najashi era um homem justo, era um rei justo. E quando o Najashi tinha um estado do lado da Etiópia, entre Etiópia e o Iêmen, e tinha um governador chamado Ariat. E esse Ariat, ele juntava os impostos e mandava para ele. Um dia, um outro governador chamado Abraha traiu o Najashi, que fez aliança com o Império Romano. Atacou o Ariat, matou ele e tomou o estado dele. O Najashi ficou furioso, muito furioso, o rei Najashi, né? Juntou o exército e falou: eu vou pesar na testa dele, na testa, no cabelo da testa, e vou sangrar, ou sacrificar ele, sangrar ele, e vou pisar na terra dele, na terra que ele dominou. O Abraha é um político inteligente, ele sabia que ele, como um governador, não consegue com um rei, não consegue enfrentar um rei. Então ele pensou, é melhor eu conter a raiva do rei Najashi do que eu enfrentar ele. O que ele fez? Pegou um saco, encheu de terra, cortou o topete à frente do cabelo dele e tirou sangue dele, encheu uma garrafa e mandou para o rei. Falou: você queria meu sangue? Está aqui. Você quer pisar na minha terra? Ele mandou um saco de terra para ele. Pisa na minha terra. Você quer pisar na minha testa? Tá aí o meu cabelo, pisa nele. Cortou o cabelo, porque antigamente eles tinham cabelo comprido. Cortou o cabelo da testa e falou: pisa na minha testa. O que Ariat fazia para você, era seu servo, eu sou seu servo também. O Najashi, o rei, ele acalmou a ira dele, acalmou a raiva dele. Por isso que não quis mais atacar o Abraha. Falou: então fica no seu lugar, junte os impostos e mande para mim. Só que Abraha queria ter uma posição melhor perante o Najashi. Ele sabe que ele traiu uma vez, ele está na lista preta, apesar que o Najashi não vai mais atacar ele, mas ainda há uma dúvida da aliança dele. Então até ele decidiu atacar o Iêmen e tomar o Iêmen. Isso é uma história muito longa, só que nós queremos chegar no nosso objetivo com essa história. Mas é importante entender tudo isso, porque esse aí foi o ano que
ou depois de alguns anos, que foi o ano que nasceu o profeta Muhammad. E a gente entender o ambiente, a geografia, a região, como vivia naquela época. Então ele deixou ele lá. E o Najashi era um grande cristão, ele era um cristão fervoroso, ele era um cristão praticante, e os conselheiros dele todos eram quase bispos e padres, né? E aí ele praticava bem a justiça e ele era religioso. Aí o que ele fez, o Abraham, esse governador, que matou um dos governadores dele e tomou a terra dele? Ele, não sei se nós contamos isso para vocês, mas se vocês lembram, o rei Salomão, ele casou, o rei Salomão, isso estou falando 3, 4 mil anos atrás, ele casou com a Balquis, não sei se você sabe, casou com a Balquis. Balquis tinha um castelo muito grande lá no Iêmen. O Abraham atacou o Iêmen, o que ele fez? Roubou todas as pedras do castelo da Balquis, que são pedras nobres, joias, roubou tudo isso para agradar o Najashi. Ele construiu nos países árabes e no Iêmen a primeira igreja cristã. Ele construiu no Iêmen, chamada Luqais. Essa igreja construiu ela no Iêmen. Construiu uma igreja grande, bonita, nunca foi feita uma igual ela, nunca foi feita uma igual aquela igreja. Encheu ela de ouro, fez uma porta de ouro, uma porta de prata, e encheu ela de joias, pedras preciosas. Para quê? Tudo isso para agradar o Najashi, que tinha matado o governador dele. E falou para o Najashi, e falou para todo mundo: eu vou fazer, todo mundo vem visitar a minha igreja, eu vou fazer de tudo para todo mundo deixar de visitar as outras casas sagradas para vir visitar essa igreja. Tentou, durante anos, ninguém visitava aquela igreja. Um dia, alguém dos conselheiros dele falou para ele: tem uma casa sagrada em Meca, nos países árabes, que todo mundo vem visitar ela, todo mundo faz peregrinação a essa casa. Ele falou: então é melhor eu demolir e derrubar essa casa sagrada, e pedir para todo mundo vir visitar essa casa, essa igreja, a igreja que foi construída no Iêmen. Um dos árabes, claro que os árabes não eram muçulmanos naquela época, eram idólatras, adoravam as estátuas, não adorava Deus, mas eles adoravam as estátuas e achavam que as estátuas são intermediários entre eles e Deus. Então, o que ele fez? Esse árabe, beduíno, não sabe o que fazer, é errado o que ele fez, mas ele fez isso, ficou furioso que ele vai derrubar. A Kaaba era algo sagrado para todos os árabes, né? Nenhum aceitava. Até Quraysh, que é a tribo que cuidava da Kaaba, são um grupo, são vários, um combo de vários tribos árabes que moram em Meca, chamados Quraysh. Uma das maiores tribos. As tribos árabes atacavam uma outra, mas nenhuma tribo árabe atacava as Quraysh em Meca, porque é um lugar sagrado para eles, para todos os árabes. No mundo árabe, né? Que são 21 países hoje, mas Iêmen, Arábia Saudita, Iraque, Bahrein, todos esses aí vinham de todos os lugares, visitavam Meca. Até romanos, até pessoas, até os judeus moravam lá em Medina, ia lá para aquele lugar, até grandes mercados aconteciam naquele lugar, em Meca. Então, como ele não teve sucesso, Abraham, nessa construção dessa igreja, o que ele fez? Ele decidiu demolir a Kaaba e chamar todo mundo para visitar aquela igreja dele. Esse beduíno árabe ficou furioso. O que ele foi lá dentro da igreja, defecou e sujou a igreja. Algo errado que ele fez, mas ele fez isso. Aí o Abraham ficou louco. Como se faz uma coisa dessa? Aí que ele decidiu:
juntou um exército de quase 50 mil pessoas, 50 mil soldados, e marchou diretamente para Meca, para derrubar Al-Kaaba. Dentro do exército dele tinha elefantes, tinha soldados treinados, tinha guias, tinha tudo o que ele queria, porque ele representava um império, ele era governador de um império. Os árabes não tinham nada, eles eram tribos, apenas tribos. E aí, inshallah, na próxima gravação, vamos contar para vocês o que aconteceu com ele no caminho, o que aconteceu com ele quando ele chegou lá para derrubar Al-Kaaba. Esse ano que aconteceu isso, foi chamado o ano do elefante, o ano que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.